Olá, amigos do Grupo André Luiz. Uma alegria estar de volta a este ambiente com esses irmãos queridos. Que Jesus possa nos abençoar nas nossas reflexões, possa conduzir o nosso pensamento para tirarmos proveitos desses momentos juntos. Há um tempo atrás, numa dessas lives da vida, nesses encontros virtuais, eu tive a oportunidade de fazer uma autorreflexão. Enquanto eu estava conversando, em algum momento eu usei uma expressão que nós usamos muito e continuamos utilizando. Quando nós nos referimos a nós próprios, nosso grupo de irmãos espíritas, nós que compartilhamos dessa doutrina da crença no espiritismo. E então, em determinado momento, eu me dirigi, durante nossas reflexões, eu me dirigi a nós como nós espíritas. Eu estava fazendo alguma explicação e disse essa expressão, porque nós espíritas sabemos, e continuei o meu pensamento. Ao mesmo tempo que eu continuei a minha fala a partir da preparação daquele tema, um outro lado meu congelou nessa frase, nessa expressão. Nós espíritas, nós, vírgula, os espíritas. E ali é como se uma chave tivesse sido virada e eu percebi que eu precisaria me dedicar algum tempo a essa reflexão. O que aquela frase quis dizer? Por que ela me tocou? Por que ela me despertou? O que ela me despertou? Eu tive que fazer algum esforço para continuar a conversa, né, o pensamento, mas dediquei um lugarzinho do meu ser para parar e pensar sobre aquilo. E assim eu fiz. Depois daquele encontro, eu tomei nota de alguns pensamentos e continuei alimentando, conversando, dialogando com aquilo, tentando entender o que é que havia sido despertado em mim. O que havia me incomodado, não no sentido negativo, mas no sentido provocativo. Por que aquela frase me fez parar? Então eu fiz esse exercício. Eu pus lá no meu caderno de anotações, de reflexões, nós espíritas. E deixei sair, deixei que viesse de mim tudo que brotasse do meu coração, do meu inconsciente, do meu pensamento. E fui fazendo como se fosse um artigo, um estudo, aqueles esquemas que a gente faz quando a gente estuda. Fui procurar algum material, fui buscar as respostas para algumas perguntas que haviam surgido e acabei transformando isso numa conversa, numa reflexão. E é isso que eu proponho para o nosso encontro. Que vocês me acompanhem, que vocês me permitam compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz comigo, das considerações que eu levantei, das perguntas que eu fiz, daquilo que eu encontrei. E no meu ponto de vista, naquilo que saiu desse trabalho que eu me propus a fazer, eu destaquei como se fossem 6 pilares. Porque esse nós espíritas, a primeira pergunta que me veio é assim: o que eu quero dizer com nós espíritas? Ah, eu estou me referindo a nós que seguimos a doutrina espírita. Mas aí vocês já imaginam a mente, né? Mas o que é ser espírita? Mas jura que você pode se afirmar espírita? Você sabe o que precisa para ser um espírita? E a gente sabe, porque Kardec já nos disse. E são essas reflexões que começaram a brotar em minha mente e eu comecei a tomar nota e depois fui atrás de encontrar material para poder costurar com uma grande colcha, né? Tecendo aí esse tecido mesmo, para eu poder me acalmar. Porque quando eu disse nós espíritas, me soou algo exclusivo, como se eu tivesse tirado a gente, sabe, do contexto coletivo, e como se eu tivesse segregado a gente, porque nós espíritas, algo do tipo, somos diferentes, né? Algo como se fosse um rótulo, nós espíritas. E aí eu fiquei me perguntando, mas o que seria nós espíritas? Por que a gente se refere a essa história? Será que não teria alguma coisa de orgulho dentro disso?
ou algo de desencargo de consciência, ou de pertencimento. Então eu cheguei nesses 6 pilares, né? Nesses 6 pontos de vista, nessas 6 considerações. E é delas que eu gostaria de falar hoje. E fica até o convite para que vocês, conforme forem seguindo aquilo que aonde eu cheguei, que vocês façam as de vocês também. O que para você é ser espírita? Quando você fala, nós espíritas acreditamos nisso, nós espíritas não fazemos aquilo, nós espíritas pensamos que, o que você quer dizer? O que é ser espírita para você? Como que você pode descrever a si mesmo como sendo espírita? Com base em quê? E dentre essas reflexões, então, quem sabe, conforme eu for colocando as minhas, vocês também podem ir compartilhando a de vocês. Quem sabe vocês podem ampliar e a gente pode crescer e aprender uns com os outros. A primeira consideração que eu fiz foi tentar responder a pergunta: qual a finalidade do Espiritismo na minha vida? Porque a gente tem, no nosso grau de evolução, isso ainda é bastante comum. Nós temos esse hábito, esse comportamento de nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor como se ele estivesse ali para nos servir. Então eu vou ao meu trabalho para receber dinheiro e poder comprar minhas coisas, né? Eu vou ao cinema para me distrair. Eu saio com os meus amigos para me divertir. É assim que a gente vive. E eu me perguntei, será que eu também vou para a casa espírita para ficar bem, para me fazer bem? E eu respondi que sim, que eu vou para a casa espírita para ficar bem. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a gente vive muito se servindo das coisas que nos rodeiam. Mas quando que nós nos servirmos, quando nós nos colocamos a serviço daquilo que vive ao nosso redor? Qual é a finalidade do Espiritismo? Seria apenas, ele estaria apenas a meu serviço? O Espiritismo existe na minha vida para eu aprender como funcionam as leis divinas, para eu saber como eu devo me comportar, para eu conhecer mais a respeito dos ensinos do Cristo? Será que a finalidade do Espiritismo é me agradar, ensinar, orientar, ajudar? Será que seria só essa a finalidade? E se for essa a finalidade, ela tem surtido efeito? Eu tenho utilizado o Espiritismo para me transformar, para me enriquecer, para me orientar? Olha que pensamento interessante. Qual a finalidade do Espiritismo? Qual a finalidade do Espiritismo em nossa vida? O Espiritismo na minha vida tem um fim. Qual? Qual é o fim do Espiritismo em minha vida? E pensando sobre isso, eu cheguei a algumas coisas. Por exemplo, que muitas vezes nós vivemos com nossas religiões, por exemplo, no nosso caso, com a religião espírita, como se ela fosse o fim e só. Eu preciso ser espírita. Eu preciso aprender sobre espiritismo, saber todas as obras, fazer palestras. Eu preciso saber falar dos conceitos principais do espiritismo e pronto. Mas o próprio espiritismo fala pra gente que ele não é o fim, que a finalidade do espiritismo é ser meio. Olha que interessante. Eu não posso vir para a Terra para falar assim: o que você veio fazer, Cris? Eu vim me tornar espírita, ponto final. Não. Eu vim para crescer. Como? Ah, me tornando espírita, isso vai me ajudar a crescer. Eu vim para a Terra para evoluir. Ah, como? Ah, aprendendo sobre o espiritismo, eu tenho mais condição de me desenvolver, de evoluir.
Percebe então que o espiritismo, ele é meio para nossa vida. Ele não é um fim. Eu não vim aqui para me tornar espírita. Eu não vim aqui para saber do espiritismo. Eu não vim aqui para saber as obras básicas de cor, para discutir com outras pessoas. Eu vim aqui para, por meio, por exemplo, da minha religião, aprender, crescer, me transformar, evoluir. Então, existe lá na Revista Espírita de 1863, volume 2, uma fala de Fénelon. E ele diz assim, que a gente poderia traduzir como: uma das finalidades do Espiritismo é ele ser via de regeneração, meio de crescimento, como Jesus foi. Jesus não falou, eu sou o fim. Jesus falou, eu sou o meio, eu sou o caminho. Qual é o fim? É chegar ao Pai. Nós temos que chegar ao Pai. Como? Pelo caminho que é Jesus. A mesma coisa para o Espiritismo. Nós temos que chegar ao Pai, ou seja, evoluir, progredir. Como? Pelo caminho que o Espiritismo nos ensina. Então, eu me vi que muitas vezes eu achava que, eu sou espírita, ponto final. Não, eu sou espírita, vírgula. E trabalho, e aprendo, e me modifico, e ajudo as pessoas, e estudo, e cresço. Não é eu sou espírita, ponto final, estou salvo. Não. Eu não vim aqui para saber espiritismo. Eu vim aqui para usar o espiritismo que eu sei a serviço do meu crescimento. Eu não vim aqui para saber muito espiritismo. Eu vim aqui para crescer muito por meio do espiritismo. Espiritismo é meio. Então, Fenelon diz assim lá na revista: meus amigos, a finalidade da vossa sociedade, né, a sociedade espírita, porque ele estava se referindo aos espíritas da sociedade parisiense lá. Meus amigos, a finalidade da vossa sociedade é de vos instruirdes e trazer o homem tresmalhado à luz, que há tanto tempo é obscurecida pela treva que reina neste século. Não deveis olhar esta instituição como se ela tivesse vindo instruir-vos sobre questões de direito ou de ciência. Ela vem pura e simplesmente para vos dispor a entrar na nova via de regeneração, que deveis percorrer sem medo, pondo vossa confiança nas instruções que recebereis. Nada deveis temer, porque Deus vela pelo homem que faz o bem e não o abandona. Um verdadeiro espírita não deve ter outro sentimento senão o do bem elevado e da caridade, sem o que não pode ser assistido por espíritos elevados. Então, primeira finalidade do espiritismo em nossas vidas não é sabermos muito o espiritismo, mas que ele nos leve para o caminho da regeneração. Pergunto: o espiritismo tem feito na sua vida, na minha vida, uma forma de acelerar o meu passo pelo caminho da regeneração? Eu estou cada dia mais próxima da regeneração graças ao espiritismo? Isso sim é ser espírita. Não é saber muito do espiritismo, mas é utilizar o que eu sei do espiritismo para andar na via da regeneração. O que mais que é a finalidade do espiritismo? A reforma íntima, que a gente fala tanto. Também na revista de 1864, volume 11, na Revista Espírita, Kardec fala: o espiritismo conduz inevitavelmente a essa reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo. E isto simplesmente pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá outro curso às ideias, uma significação a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro e faz encarar as coisas de outro ponto de vista. Então, de novo, qual a finalidade do espiritismo na minha vida? Não é eu ser muito conhecedor, eu virar uma enciclopédia de espiritismo, mas é usar o que eu sei do espiritismo para a reforma íntima.
Eu tenho uma nova significação de vida? Depois que eu aprendi sobre espiritismo, eu mudei o meu propósito, eu olhei para a vida pelo ponto de vista espiritual, eu ampliei a minha visão egoísta. Então isso é reforma íntima. Eu estou melhor hoje do que eu era ontem, graças ao que eu aprendi com o espiritismo. Isso é ser espírita. Essa é a finalidade do espiritismo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu observo no nosso movimento espírita uma certa disputa a respeito do conhecimento, a respeito do quanto uma pessoa conhece o espiritismo. É lindo isso. Esse trabalho intelectual, essas pessoas que se dedicam ao estudo a ponto de falar horas a respeito das obras básicas, que decoram trechos, que sabem as referências da vírgula onde se encontra em cada livro. É maravilhoso isso. Mas não é essa a grande proposta, a grande finalidade. A pergunta que a gente faz para essas grandes mentes conhecedoras, intelectualizadas pelo Espiritismo é: quanto isso fez você estar mais perto da via da regeneração? Quanto isso te ajudou na sua reforma íntima? Essa é a verdadeira proposta. Porque às vezes eu vejo também nos nossos encontros as pessoas se encantando com currículos. E muitas vezes as pessoas pedem, ai, me passa seu currículo. E eu fico pensando sobre isso, quanto que o meu currículo pode me ajudar enquanto espírita? Se eu fiz faculdade ou não fiz faculdade? Se eu fiz faculdade de medicina ou de contabilidade? Como é que isso pode se relacionar com o meu espiritismo? Como é que isso pode ser relevante dentro do espiritismo? Se eu pensar que é relevante a minha carreira acadêmica para o espiritismo, eu estou passando uma mensagem subliminar do tipo: quem não é letrado, quem não tem currículo acadêmico não é capaz de ser espírita, de fazer uma palestra, de ajudar os outros, de estender a mão, de ensinar, de transferir uma sabedoria, porque não tem um currículo acadêmico? Mas vamos pegar os grandes estandartes da nossa doutrina. Chico Xavier, o próprio Divaldo. São luzes que iluminam a humanidade. Que carreira acadêmica eles têm? Eles fazem parte de qual grupo dentro do Espiritismo? Então, muitas vezes eu tenho percebido que nós, dentro do nosso movimento, estamos nos apegando a sermos intelectuais do movimento. Eu conheço toda a obra básica, eu sei citar o versículo do Jesus, eu sou uma enciclopédia, eu sou uma biblioteca, eu sou uma sumidade intelectual, eu tenho PhD não sei das quantas. E daí, a finalidade do Espiritismo é te transformar. Você é melhor, mais paciente, perdoa mais, se magoa menos? Você estende mais a mão para o vizinho, você olha mais para si, você tem mais virtude do que você tinha antes? Essa é a verdadeira proposta. Será que nós não estamos nos encantando demais com esse lado intelectual e nos distanciando da verdadeira finalidade, que é a reforma íntima? A gente tem que se tornar melhor, é assim que a gente reconhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele fez em se transformar, não pelo tanto de livro que ele leu e nem pelo tanto de carreira que ele teve na academia, juntando títulos. É pelo esforço que ele emprega em domar as más inclinações, em se tornar melhor, em fazer a reforma moral. Essa é a finalidade do espiritismo. Uma outra finalidade do Espiritismo é a vivência do amor. Fora da caridade não há salvação. Não é fora dos títulos acadêmicos e nem da quantidade de livros que eu já li. É fora do amor em ação, é fora da caridade. Aí a gente encontra lá nos discursos pronunciados, né, por Kardec durante as reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, no item 1, nós encontramos a seguinte citação de Kardec:
O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Concito-vos a inscrever doravante esta dupla máxima em vossa bandeira, porque ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. Veja só, o que Kardec diz para a gente? Ele fala que é fora da caridade não há salvação. Então, se eu me digo espírita, porque nós espíritas, está subentendido que eu me dedico à prática da caridade. Mas não aquela caridade que tem hora marcada. Tipo, na minha agenda está que no sábado eu vou sair para fazer entrega de cestas básicas. Tudo bem, isso é planejamento, a gente pode ir com todo o amor. Mas não é só naquele dia que está na minha agenda que eu pratico a caridade. O verdadeiro espírita, ele usa a caridade até com a planta que está do lado dele, até com a formiga que cruzou o seu caminho. A caridade é esse olhar amoroso, é uma intenção amorosa, é um olhar coletivo, solidário, fraterno. É uma busca para domar as más inclinações. Eu não quero perdoar porque eu estou com raiva, mas eu vou tentar ir por esse caminho. Isso é ser espírita. Então, quando nós falarmos, porque nós espíritas, vamos nos lembrar. Menos importante é o tanto que eu estudei o espiritismo. Mais importante é o que eu tenho feito com o estudo que eu faço. Quanto isso tem me reformado, quanto isso tem me aprimorado na escala evolutiva, quanto isso tem me ajudado na via da regeneração, quanto isso tem se transformado em mim em moralização. Isso é ser espírita, não é conhecer as obras, mas é se transformar por meio do conhecimento das obras. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Vamos para o segundo. Uma outra coisa que eu observei nas minhas reflexões, quando eu disse nós espíritas, é que muitas vezes a gente vê no movimento espírita, porque espiritismo é uma coisa, nós que fazemos esse movimento espírita desse momento histórico é outra coisa. Nós já tivemos movimentos espíritas mais para trás, na época lá do Chico, e nós vamos ter outros movimentos. O movimento é aquilo que acontece nesse momento histórico e é feito pelos espíritas. Então, nós estamos, neste momento, criando o nosso movimento espírita. Muitas vezes nós olhamos o movimento espírita e detectamos algumas coisas estranhas. Não é o espiritismo, mas são as pessoas espíritas que podem estar um pouco perturbadas. Então, é interessante a gente fazer essa distinção. E quando nós falamos hoje do nosso movimento espírita, uma outra coisa que eu observei da nossa parte, nós os espíritas, é um certo ego sendo inflado. Já falei um pouquinho no item anterior a respeito do quanto eu me gabo de fazer parte da associação, não sei das quantas espíritas, ou quanto que eu apresento um currículo que leva 10 minutos para ser falado durante uma palestra que eu vou fazer, o quanto que esse ego está me conduzindo no meu movimento espírita. O quanto que ao chegar no movimento espírita, quem chega antes do espírito é o ego, é esse eu atual. O que seria o ego para Jung, para Joana de Ângeles? A consciência atual. O ego seria o centro da nossa consciência. A gente pode dizer que é a minha noção de eu, é o complexo de eu, quer dizer, é quem eu acho que eu sou. Quando eu digo eu estou me referindo a essa pessoa que tem esse nome, que tem esse corpo, que tem esse lugar, que fez tal faculdade, que tem uma família. Só que essa personalidade, ela é de hoje. Mas esse espírito que está aqui já habitou outros corpos. Quando eu falo eu, nessa reencarnação, eu estou me referindo apenas a uma partezinha de mim. Mas e os outros eus das outras vidas? Fazem parte do meu eu total. Então, nós costumamos dizer ego, o centro da consciência, quase que o eu que eu estou hoje. Enquanto que self nós chamamos do ser total, da totalidade da psique, ou o espírito, para nós espíritas. Então, quando nós vamos fazer a nossa vivência espírita,
Seria muito interessante que nós resgatássemos um pouco mais da nossa relação com o nosso espírito. Quando a gente estiver na casa espírita, nesse ambiente virtual, fazendo uma palestra, ouvindo aquele que fala, seria muito mais interessante se além do ego presente que fica criticando, disputando, querendo saber quem sabe mais, se a gente tivesse mais com o espírito presente, quer dizer, esse olhar mais amplo que leva em consideração a espiritualidade. Essa é a proposta. Será que não estamos muito voltados para essa vida no nosso movimento espírita? O que que eu vou ganhar? Quantas curtidas eu vou ter? Como é que eu vou ficar reconhecido? Ou então, simplesmente querer pensar que é um bom espírita pelo impacto que causa, pelo tanto que fala, pelas aulas que dá. Ai, porque minha aula tem que ser maravilhosa, porque as pessoas têm que gostar, todas têm que gostar. Nem de Jesus todo mundo gostou. Quanto tem de ego na minha relação? Ai, eu preciso ser o presidente da minha casa, porque eu preciso ocupar um cargo na minha casa, porque eu preciso ser o responsável pela coordenação não sei das quantas. Quanto que existe de movimento autêntico no sentido de que porque eu quero colaborar? E quanto existe de ego querendo poder? Será que a gente tem coragem de fazer essa autoavaliação? Quando a gente não abre mão, como a gente costuma falar do osso, né? Faz 40 anos que eu sou o presidente desse lugar. O que tem por trás? Tem realmente uma vida dedicada? Mas, puxa vida, se é tão importante para mim falar que eu fiquei por tanto tempo numa presidência, será que não seria importante para outra pessoa também? Será que outra pessoa também não poderia se realizar presidindo uma casa espírita? Por que que eu tenho que ficar a minha vida inteira? Então, se outra pessoa quiser participar dessa experiência, ela vai precisar montar outra casa para ela, porque a minha, quem manda sou eu já estou aqui. Eu não estou dizendo que precisamos tomar essa ou aquela providência e ir por esse ou aquele caminho. O meu convite é olha para si e converse. Converse consigo mesmo. O que que me leva a querer uma ou outra coisa dentro do espiritismo? Por que que eu não estou lá por estar, simplesmente e espontaneamente? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Então, ego e self, menos ego no espiritismo, mais espírito. Para o espírito, tanto faz o nome que ele tem, o cargo que ele ocupa, o quanto ele é importante para os olhos do mundo. Ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir participativo, ele precisa saber que ele está desenvolvendo o amor, pensando coletivamente. Essa é o ponto de vista do espírito. Menos ego. A gente usa na psicologia essa expressão inflação do ego para dizer a respeito do quanto nossa persona ou nossa pessoa atual quer destaque no lugar onde está. E não é porque eu vou para o espiritismo que isso não vai acontecer. Se eu sou uma pessoa que quer destaque na sociedade, no profissional, na casa, na rua, provavelmente dentro do centro espírita eu vou querer também. E tem um outro trecho que está lá, nesses mesmos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, ainda nesse mesmo item 1, tem um trecho que diz assim: ao lado da especulação material, há a que se poderia chamar especulação moral, isto é, a satisfação do orgulho, do amor próprio. É o caso daqueles que, mesmo sem interesse pecuniário, julgavam fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se porem em evidência. Então fica aqui essa segunda reflexão a respeito da inflação do ego dentro do movimento espírita. Será que nós estamos buscando no espiritismo um lugar onde haja um pedestal honorífico para nos pormos em evidência? Isso é ego, isso é orgulho. Não é essa a função do espiritismo, ou pelo menos não deveria ser real em nossas vidas. Então, inflação do ego, finalidade do espiritismo, inflação do ego, cuidado. Terceiro ponto que eu levanto para a gente pensar. A prática espírita não deveria ser desencargo de consciência. Sabe quando a gente se pega falando assim, ai, o que eu fiz hoje me deu tantos bônus horas no nosso lar.
A gente fala na brincadeira, mas lá no fundo a gente gosta de pensar que nossa prática aqui nos favorecerá no futuro, quando a gente já estiver no plano espiritual. Qual é o problema com isso? Nenhum, nenhum, quando se tem consciência. Agora, a gente perde a oportunidade de crescer com o espiritismo quando a gente usa o espiritismo como se fosse uma to-do list, sabe? Lista com que a gente vai fazendo um checklist, ir ao supermercado, pegar o filho na escola, lembrar de pagar a conta, e de repente tem lá, distribuir cesta básica, não faltar na palestra da quinta-feira, aplicar passe no sábado. Não é essa a função do espiritismo. A gente não deveria se relacionar com o espiritismo como esse desencargo de consciência. Ai, não faltei nenhuma aula desse mês. E aí? E aí? O que isso me garante? Se eu dormi na aula, se eu não prestei atenção em nada, se eu fiquei imaginando coisa errada dos outros, se eu fiz fofoca enquanto o palestrante estava fazendo, o que me adiantou estar presente e fazer checklist em todas as reuniões? O que me adianta fazer checklist de falar sou membro da sociedade há 10 anos? Se há 10 anos eu não me mexo para fazer nenhum tipo de movimento, eu não me engajo em nenhum dos projetos, eu não acompanho, balanço a assembleia, eu estou lá o quê? De corpo presente? Será que isso me garante algo nessa to-do list? Será que isso vai me fazer ser mais ou menos espírita? Então, quando nós falamos dessa prática, ela não deve ser feita com base em desencargo de consciência. Eu não devo me relacionar com a minha religião como quem, ai, graças a Deus que eu estou quite com a lei. Como assim que estou quite com a lei? Ela não vem para me dar tarefas, ela vem para me promover evolução moral. Então é muito preocupante quando nós nos relacionamos com o espiritismo, como se estivéssemos fazendo um dever de casa. Do mesmo jeito que nós vamos no médico uma vez por ano para fazer nosso balanço de saúde, nós também vamos no centro espírita uma vez por semana. Passa o tempo e a nossa prática não nos transforma. Então, não deveria ser. Fazer caridade maquinalmente gera benefícios para fora. Oferecer cesta básica pode matar a fome de um monte de gente, fazer palestras pode esclarecer a mente de muitas pessoas, mas vivenciar a experiência da beneficência, praticando a empatia durante o processo, certamente gera benefícios para fora e para dentro. Eu estender um prato de comida para alguém que tem fome, eu fiz um bem enorme, porque aquela pessoa vai ter um conforto estomacal. Ai, que gostoso que é comer quando a gente tem fome. Mas ao estender esse prato de comida, se eu empatizar com a pessoa, olhar nos olhos dela, me compadecer da sua situação, conversar um pouco, dar um sorriso, oferecer um abraço, chamá-la para um trabalho, se importar com a condição dela, isso é verdadeira prática da caridade. Isso é se movimentar, é se transformar pelo Espiritismo e não apenas desencargo de consciência, entreguei minha cesta básica, participei do centro espírita, estive na reunião não sei das quantas. Será que estamos sendo espíritas interiormente falando? Ou só como se fosse uma tarefa que a gente precisa se desincumbir? A Joana de Ângeles fala a respeito dessa caridade. É uma caridade como se a gente diferenciasse, né? Uma caridade fazer e uma caridade ser. Que lindo que vai ser quando a gente conseguir juntar as duas. Eu faço e ao mesmo tempo sou, estou presente. Não faço só, porque muitas vezes a gente faz até isso, a gente estende a mão para dar uma cesta básica e fica julgando a pessoa que recebe. É uma caridade fazer, porque afinal de contas eu matei a fome, mas não é uma caridade ser, porque o meu ser não estava caridoso naquele momento. Ele estava muito orgulhoso e muito egoísta. Então ela diz assim: abrir a mão, Joana de Ângeles agora. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar, no futuro, as grandiosas formas de abnegação. Uma coisa é doação, outra coisa é abnegação. Doação eu dou,
muitas vezes daquilo que me sobra. A abnegação, eu me dou enquanto eu dou. A generosidade, portanto, doa. De início, coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Jesus doava, mas Jesus também se doava. Essa é a nossa verdadeira busca. Não é só checklist nas atividades de caridade ou de estudo da semana. É estar de corpo e alma presente. É fazer não só a doação, mas nossa abnegação, nossa participação, nossa presença em termos de ser naquilo que a gente promove. Isso sim é ser espírita. Um outro ponto que a gente levanta, um quarto ponto já. Cuidado, atenção com as disputas entre pontos de vista. Outra coisa que a gente tem visto bastante no nosso meio, no nosso movimento espírita, é esse, né, parece que é um braço de ferro para ver quem ganha. A gente vê a acusação, a gente vê perseguição, a gente vê como se tivesse lados o espiritismo. Tem o espírita do lado um e o espírita do lado menos um, né? E a gente está vendo um movimento querendo cindir, um movimento querendo provar quem está certo e quem está errado, de acusação. Parece que a gente está estabelecendo uma inquisição. Quem é que está certo no espiritismo? Quem que está errado? Quem é falso? Quem é verdadeiro? É por aí mesmo. Será que nós estamos em condição de apontar o dedo para o outro e falar que ele que não está com a razão? Que eu estou do lado da verdade, que o outro está cego? Porque nós estamos vendo isso. E o mais interessante é que um lado fala que o outro está cego, e aí você olha para o outro lado e ele fala que quem está cego é o um. E aí ou tá todo mundo cego ou ninguém tá cego. Será que nós devemos ir por esse caminho de disputar para ver quem sabe mais espiritismo, quem está interpretando melhor o espiritismo, ao invés de nos observarmos mais como irmãos? Cadê o ser que reúne, que agrega o movimento espírita? Esse é o verdadeiro espírita. Não é aquele que fica sentado na janelinha esperando o outro passar para jogar pedra. Isso é ser espírita? Isso é ser cristão? É isso que a gente aprende? É isso que a gente divulga? Por que o nosso discurso está desconectado do nosso coração, do nosso ponto de vista? Fazemos palestras sobre paciência, sobre generosidade, sobre perdão e depois vamos para as redes sociais para apontar o dedo sobre o outro e muitas vezes sobre aquele que dedicou uma vida para o próximo, que abriu mão da própria vida para viver o coletivo e depois de ter dado essa árvore que gerou frutos por décadas, o movimento espírita vai para a rede para jogar pedra, vai para a rede social para fazer acusação, insinuação. Para que essas disputas? Onde nós vamos? É esse que é o meu espiritismo? Quando eu digo porque nós espíritas, eu estou me referindo a esses espíritas que ficam fazendo braço de ferro para ver quem sabe mais, quem está do lado certo, quem é que lê mais, quem é que sabe menos. Será que nós planejamos isso? Raul Teixeira faz, numa entrevista, quando é entrevistado, faz uma colocação que é muito linda, que vale a pena a gente pensar. É como se ele estivesse falando bom senso, gente, caminho do meio. Nem tanto um dogmatismo, algo engessado, inflexível, que a gente já fez no passado, que não é por aí, e nem leviandade, nem pouco caso, nem algo que é feito à toa. Então ele diz assim: o nosso movimento espírita é muito bonito, muito operoso e vibrante. E não é? Ele é mesmo. Contudo, precisa aproximar-se mais, integrar-se mais no pensamento escrito da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, sem temer novos pensamentos de boa qualidade, mas sem querer assimilar as pretensas novidades,
sem análise séria, apenas por invigilância, por imaturidade ou simples acomodação. Em um parágrafo, Raul disse tudo. Às vezes a gente fica engessado em coisas que você fala, nossa, mas o que você acha que você vai fazer com isso? Sabe aquela mente muito inflexível que você não enxerga nada? Poxa, levanta, olha, observa. Ninguém vai para o inferno de ler uma obra que não seja da própria religião. Ninguém vai perder a alma se resolver criticar algum pensamento que antes era muito certo dentro da própria mente. O próprio Espiritismo fala, e a gente sabe, é melhor abrir mão de aceitar muitas verdades do que pegar a primeira mentira. Ele nos propõe, questione, critique. Tanto faz de onde veio a mensagem. O importante é que você pense sobre ela. Então, por que essa preocupação em estarmos apoiados somente nisso ou naquilo? Então, a gente vê de um lado uma tendência a essa coisa fechada, que a gente entende, é proteção, é segurança. A gente sabe, é que nem filho pequeno. Se você abre e fala, vai, ele vai se perder. Ele vai se perder. Mas será que se eu falar para ele, fica preso dentro dessa gaiola porque aqui você está seguro, vai ser bom para ele? Se eu pegar a minha forma de me relacionar com o Espiritismo e ficar só fechada nele, não posso olhar para o lado, não posso escutar outra doutrina, não posso saber de outra pessoa, de outro pensador, será que isso é garantia de segurança, de desenvolvimento? Eu ficar enjaulado na minha doutrina, ainda que ela seja maravilhosa? Será que é por aí? Mas também existe a outra polarização. É um espírito que escreveu pelas mãos desse médium? É, amém. Pronto. É Deus. É Deus falando. E a gente vai para esse outro extremo. Tudo que é de novidade, muitas vezes nós sabemos que tem modismos, inclusive culturais, inclusive filosóficos, inclusive sociais. E a gente vai incorporando, e a gente vai incorporando. É moderno isso. Isso aí é progresso. Vamos, vamos. E a gente não tem um pouco de calma para esperar a coisa acomodar. Não é um negócio que acabou de surgir, já vem, já traz. Então, Raul está chamando. Não precisa ficar engessado no seu castelo, encastelado. Sai um pouquinho, vai ver o que tem por aí, escuta, observa as novidades. Seja flexível, mas não seja leviano. Não abra suas porteiras e agora tudo é válido, tudo pode, tudo é lindo. Não sei. Nós não estamos tão seguros no nosso grau de evolução para a gente sair se arriscando. Cautela. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso significa, não precisa ter medo. Vai, conhece, escuta, pensa, reflete, critica. Mas nem tudo me convém. Responsabilidade, atenção. Não vá se soltando para você não se perder. Olha como é bonito. O meio termo. Enquanto isso, nós ficamos aqui lutando para saber. Tradicional, progressista, clássico, né? Por que que precisa ser essa coisa tão polarizada? Por que que nós não podemos conversar e dialogar? Olha, deixa eu ouvir o que que você tem para me dizer. Deixa eu ver quanto disso para mim faz sentido. Olha, deixa eu considerar o que você está alertando. De repente, eu estou muito animado para esse lado, posso estar me perdendo. Percebe que é um choque de gerações quando a gente vê em casa o filho não acreditando no pai porque o pai é muito tradicional, o pai desvalorizando o filho porque ele é muito arrojado. Que bonito seria se tivesse diálogo. Se o novo aprendesse com esse que tem uma experiência gigante. E se o experiente pudesse também ouvir um pouco mais dessa nova voz. Cautela, discernimento, amor, responsabilidade seriam os nossos balizadores. Então, menos disputa. Um outro ponto que a gente pode levantar: o Espiritismo não estimula tentativas de conversões. Muitas vezes a gente tem observado as pessoas falarem
como se o espiritismo fosse melhor, maior, como se o espiritismo fosse o único, como se as pessoas que não são espíritas, ó, pobre coitadas, como se a gente tivesse obrigação de fazer uma coisa muito para convencer os outros. Nós temos que atrair milhões de pessoas, nós temos que fazer aquilo que é necessário para ter não sei quantos mil seguidores. Para quê? É nosso dever sair convertendo o mundo? Ah, não, mas é que aquilo que me faz bem eu gosto, que eu quero compartilhar com o outro. Então ofereça. Não queira criar condição para como se a gente estivesse querendo dominar. Nós vamos dominar o mundo. Não é essa a proposta, a gente sabe que não é. Então, cuidado com isso também. Lá na questão 628 de O Livro dos Espíritos, tem essa fala, é uma proposta de um convite. Venha conhecer, mas não que eu preciso criar um jeito de fazer para atrair milhões de pessoas para a minha palestra. Às vezes eu falo para duas e essas duas se convertem no sentido de elas aprenderam e nunca mais vão ser diferentes. Enquanto que eu falo para milhões de pessoas e ninguém dali entendeu nada, não tiraram nenhum proveito. Será que eu preciso de massa? O espiritismo está começando, o movimento espírita está começando a se encantar com o número, com o volume. Será que é por aí? O próprio Kardec falava das pequenas reuniões, do quanto elas são mais profundas e significativas. E de repente a gente fica se encantando com grandes multidões. O Divaldo Franco, outro dia, numa das suas lives, ele disse assim: atenção, porque quando algo ganha em superficialidade, perde em profundidade. Olha que lindo isso. Ele disse: imagine uma garrafa de água. Enquanto ela está presa a água está presa na garrafa, ela é profunda. Ela tem 20 centímetros, 30 centímetros de profundidade. A partir do momento que eu pego essa água e derrubo sobre uma superfície, a água se alastra. Ela ganhou superfície, ela se alastrou, mas quanto que ela ficou de profundidade? Rasa. Será que eu quero uma relação rasa com o meu espiritismo? Será que eu quero deslanchar ele para todo lado e perder conteúdo no processo? Sempre vai ter prós e contras e a gente precisa estar atento. Não tem o certo e errado, o melhor ou pior. Cada lugar é um lugar, cada momento é um momento, cada propósito é um propósito. O que precisa acontecer é ter consciência. Eu vou fazer um evento para dispersar a mensagem. Ótimo, vamos fazer. É esse o objetivo. Mas e os outros que eu aprofundo para estudar? Será que nós não estamos querendo uma coisa e chegando em outra? Então, na questão 628 tem assim: não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Tá vendo? Não é só o espiritismo. Todas têm um algo importante. Pois em tudo há germens de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamentos, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá, de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão nenhuma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. São muito ricos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Ah, estou lendo um livro de um filósofo. Não, você tem que ficar no Espiritismo. Mas o Espiritismo diz que todas essas tradições e filosofias, nenhuma é desprezível, porque em todas há o germe de grandes verdades. E que a gente não despreze e que utilize, inclusive, esses objetos, esses materiais, porque podem nos contribuir para ampliar nossa compreensão, muitas vezes até do próprio Espiritismo. Então, mais flexibilidade. Não vamos querer pôr espiritismo goela abaixo das pessoas. Se as pessoas falam, alguém às vezes encontra com a gente e diz assim: nossa, eu estou tão bem, eu conheci o budismo, eu conheci uma escola filosófica de não sei das quantas, e a gente fala assim internamente, mas não é espírita. Não é espírita porque nesse momento o que ele precisa às vezes é daquilo que está lá. E talvez é aquela verdade que está lá que vai despertar para outras áreas e outros aspectos. Tudo vem de Deus.
tudo foi trazido, todas essas informações, essas verdades, elas são de Deus. Então, menos preocupação em converter goela abaixo o espiritismo, não é essa a nossa proposta. Não violenteis consciências, a gente fala, né? Lá no Evangelho, capítulo 25, item 11, o mesmo que Jesus disse aos seus discípulos, né? Diz hoje o espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado por violência, hoje o é pela brandura. Não vamos sair convertendo, desprezando as outras escolas. Vamos oferecer a nossa doutrina para aqueles que façam sentido, lhes façam sentido. E por fim, essa consideração, olha lá, assistir a palestras ou lives como esta não substitui o estudo pessoal da doutrina espírita. Outra coisa que eu tenho observado, como ficou gostoso, fácil a gente conversar e ouvir palestrantes do mundo inteiro, parece que a gente se encantou e talvez demais da conta. E parece que agora a gente só se relaciona com o espiritismo ouvindo live, live, live. Cadê nosso estudo a respeito da nossa doutrina? Cadê nossa contribuição lendo? É diferente eu ouvir alguém falando de uma filosofia, de uma doutrina. Ele fala a partir do que ele entende, ele fala a sua interpretação. O ideal é que eu vá na fonte original, que eu me dedique ao estudo, para que eu possa captar aquilo que eu entendo. Senão a gente está estudando o pensamento de uma pessoa a respeito do assunto, e não o assunto propriamente dito. Então é muito importante da nossa parte que a gente faça, né? Que a gente se reúna, que a gente se dedique ao estudo pessoal, que a gente faça da nossa vivência espírita uma vivência que não é transferível. Meu espiritismo não é by fulano de tal que faz palestra lindamente toda quinta-feira, toda terça-feira, todo sábado. O meu espiritismo não foi aprendido em todas as lives do ciclano. O meu espiritismo não é conforme fulano de tal costuma dizer. O meu espiritismo é o que Kardec me diz. O meu espiritismo é o que eu li a respeito daquilo nas obras básicas. Isso é espiritismo meu. Eu me apropriei dele, porque eu pensei, eu estudei, eu critiquei, eu fiz perguntas. Isso não pode ser deixado de lado. O espírita precisa, em primeiro, incorporar a doutrina por si, porque ao fazer esse exercício de estudar, ele se transforma, ele revê conceitos, ele resgata crenças, ele se transforma. E aí ele pode ser uma nova pessoa. Ele pode ser uma pessoa com essa reforma íntima. Ele pode ser alguém que está mais evoluído. Não dá para a gente imaginar que alguém vai nos transferir um conhecimento. O fulano leu, estudou, sabe tudo e ele me oferece durante uma live. Ele pode me provocar, ele pode me encantar, ele pode mexer comigo. Mas a minha reforma é pela minha mão na massa. Eu preciso me apropriar disso. Como? Eu vou me dedicar às obras. Eu vou ler, eu vou entender, eu vou criticar, eu vou transferir e vou viver. Esse é o caminho. Esse é o único caminho. As outras coisas são acessórios que nos ajudam, que nos encantam, que nos chamam a atenção, mas não substituem o nosso próprio estudo, que não precisa ser intelectual, não precisa ser fenomenal. Eu preciso só estar ali me relacionando com aquelas letras, pensando a respeito, criticando, tentando imaginar o que ela quis dizer. Essa é a proposta. Então, assim sendo, que nós, espíritas, estejamos atentos quanto ao modo como temos vivenciado o movimento espírita, lembrando-nos do alerta dos benfeitores espirituais aos espíritas, para que estes não sejam aqueles que hão deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos
e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. E conscientes de que, dentre os espíritas, a respeito de sua doutrina, tão poucos são os que as compreendem e muito menos os que a praticam. É preciso, por fim, que nós espíritas não sejamos aqueles que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Nós estamos aí nas questões 627, 628 de O Livro dos Espíritos. Não vamos ser apenas aqueles que vestem a capa da religião. Não vamos deixar que os nossos sentimentos humanos nos regulem. Vamos dedicar um tempo para a nossa espiritualização, para a nossa transformação, para a nossa maior prática da caridade dentro do movimento espírita. Espero deixar para vocês essas reflexões. Gostaria muito de saber se vocês ainda têm novas considerações além dessas, para que nós possamos trocar, nós, os espíritas, que precisamos nos responsabilizar pela nossa reforma íntima, por avançar no progresso espiritual. Essa é a nossa principal finalidade, sendo espíritas. Muito obrigada pela atenção. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada, um grande abraço a todos.